Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Segurança em Foco. Hoje sem a presença do nosso apresentador Wilson Júnior, mas o nosso programa continua e nós desejamos melhoras ao nosso apresentador. Aqui no nosso programa hoje nós recebemos o delegado Flávio Saraiva, o historiador Geraldo Magela e o advogado penalista Fernando Guerra Filho. Nós vamos conversar hoje exatamente sobre as manifestações, em especial, é óbvio, o foco do direito de ir e vir. Vou começar com o Magela, porque eu vou tentar puxar a sardinha, que eu acredito que a opinião dele vai gerar uma polêmica aqui maior, até por ser historiador e conhecedor também profundo da causa, principalmente do passado, por ter participado do movimento estudantil, a questão da ditadura militar. Magela, quando você vê as manifestações de hoje, tanto a de domingo quanto a de sexta-feira, e em especial essa situação do direito de ir e vir, esse era o mesmo foco ou a mesma oposição que existia naquela época, quando você ia para a rua na ditadura militar, na campanha das diretas, enfim? O foco é exatamente o mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Não. As manifestações ocorridas tanto a da sexta-feira, convocada pelas centrais sindicais que apoiam o governo, aliás, são todas são vinculadas ao governo, e o PT e alguns partidos políticos ligados da base governamental convocaram uma manifestação que levou algumas pessoas, alguns milhares de pessoas para a rua. Não, na minha visão, muito aquém da garra da militância sindical, da militância política, sobretudo da militância de esquerda, que estavam vinculadas, ou que esteve, ou que está, ou que continua ainda vinculada ao PT, ao PCdoB e aos outros partidos da base aliada, muito aquém das manifestações organizadas e que foram às ruas no domingo, que aí foram organizações muito mais difusas, organizada pelas redes sociais e por alguns núcleos de profissionais liberais, de ativistas de oposição, mas que não teve uma organização político-partidária tão forte quanto se organizava no passado. Então, organizar no passado bem recente, não precisa ser no período da ditadura, não. As manifestações, por exemplo, de 2013, foram manifestações no Brasil que começaram com um foco em torno de 20 centavos no aumento da passagem em São Paulo e descambou para reivindicações contra o governo de São Paulo, contra o governo federal, contra o parlamento em todos os níveis, e muitos dessas manifestações tiveram infiltrações de pessoas que não são no dia a dia da militância sindical, do movimento estudantil, das reivindicações sociais, das comunidades, mas Black Bloc, por exemplo, não é um grupo organizado que você possa incluir nenhuma dessas categorias, nem de sindicatos, nem de movimento estudantil, nem de movimentos sociais difusos. Eles a questão da violência. Black Bloc são grupos que atuam em várias partes do mundo, que no Brasil se organizou através das redes e causaram grandes problemas às manifestações, incitando a polícia e aí degladiando com a polícia, e que culminou com grandes manifestações, mas de violência por parte dos Black Bloc e reação muitas vezes além da esperada por parte da força pública. O caso de São Paulo é um exemplo típico do que aconteceu em São Paulo, onde a polícia saiu metralhando com bala de borracha, pegou jornalista, pegou gente que não tinha nada a ver com manifestação. Cresceu a polícia metralhando com bala de borracha e os inocentes com estiletes, né? Foi preso um com vários estiletes. Aí disseram que, não, mas isso é instrumento de trabalho. O inocente trabalhava na papelaria, mas saiu desavisadamente com 3 estiletes. É a mesma coisa do movimento. Com coquetel molotov. É a mesma coisa dos movimentos de luta pela terra que vão com facas, com facões. Mas esses enfim, não são os manifestantes. A manifestação
o centro da manifestação não está no Black Bloc. Black Bloc é uma infiltração no meio da manifestação. O Magela colocou bem, né? As manifestações eram bem diferentes, né, Magela? Por exemplo, no tempo nosso de estudante... Você chegou a participar da manifestação? Eu participei do Congresso de Formação da UNE em 79, 80. Como é que era naquele período? Pois, assim, como a ditadura era muito forte, né, e essa reação popular começou a existir nisso, não posso dizer que fui militante nessa área. O Magela, com muita intensidade, eu não. Mas eu acompanhei isso, eu estava na universidade e acompanhava isso. Era muito diferente. Era muito diferente. Hoje, você vê, segunda-feira, São Paulo parou porque foram fechadas as cinco entradas de São Paulo com o movimento de sem-teto. Aí você pega 200 manifestantes na Raposo Tavares, 200 não sei onde, e fecha São Paulo. Que direito é esse que eu vou parar a capital econômica do país por uma coisa que... Qual é a reivindicação? A reivindicação é ter uma audiência com o secretário o secretário de governo, ou um agente da Caixa Econômica, enfim. O script é o mesmo. Se reúne, queima uma infinidade de pneus, poluindo o ambiente, para uma audiência com alguém do governo que vai ceder uma outra coisa. O script... Mas, Saraiva, você já ocupou muitos cargos na Polícia Civil, inclusive cargos estratégicos também na área da inteligência. Você também é delegado e sabe, inclusive a sua categoria já lutou muito no passado para poder alcançar o status que ela tem hoje. Os delegados de Alagoas estão entre os mais bem pagos do Brasil e a própria ADEPOL, ela coloca essa situação. Mas quando essas categorias, elas tentam pressionar o governo fechando uma rua para poder ter uma audiência, não é porque eles já tentaram outras vezes o mesmo caminho e eles disseram, olha, a gente não vai não receber, e eles têm que fechar a rua para chamar a atenção e o outro lado ceder, não é assim que funciona? Quem vai resolver o problema do sem terra? INCRA, governo do Estado. Por que não faz pontualmente esses protestos dentro do INCRA, que costumeiramente é invadido, né, pelos sem terras? Mas teria o impacto necessário, porque quando você invade o INCRA, eu já acompanhei algumas manifestações, e é claro que vocês têm uma opinião muito mais avalizada, nós vamos chegar, inclusive, a você, Fernando. Mas, por exemplo, como jornalista, eu já vi algumas manifestações, inclusive de movimentos de luta pela terra, enfim, inclusive por dentro desses movimentos, e eles dizem o seguinte, olha, não adianta a gente ocupar o INCRA, porque o governo federal não está nem aí, e é verdade. Se eles ocuparem só o INCRA, eles ficam lá meses, 7, 8 meses, e o governo federal, eles não vão agir. Não é verdade? Quando eles ocupam o Sinimbu é diferente. Também as pessoas deixam lá por 7, 8 meses. Mas quando eles começam a fechar ruas, aí parece que o impacto é diferente. Parece que o poder público, ele funciona muito como parafuso. Quanto mais você pressiona, mais ele vai cedendo. Não é assim que funciona? Deve ser assim, né? Porque funciona... Eu não sei o que é que eles ganham, porque esse movimento ganha muito dinheiro já do governo, né? Do governo federal. Já ganha muito dinheiro. A UNE também ganha, né? Eu não sei se você... esse direito do ir e vir, né, tão preservado pela Constituição, garantido pela Constituição, e você... Tanta gente que deixa de trabalhar, teve essa paralisação dos caminhoneiros no Brasil. Quantos setores da economia foram atingidos para um setor específico? Então, isso eu acho que chega um dia que vai ter um meio termo para o exercício desse direito. Reivindique, mas que também não prejudique a um universo muito maior de outros direitos, né? Mas, antes de a gente chegar a você, deixa eu só colocar o Fernando também no debate, o advogado Fernando Guerra Filho, advogado penalista. Fernando, o Flávio Saraiva, ele levantou a questão do direito de ir e vir, que é previsto na Constituição Federal, e as pessoas, quando a gente percebe que se fecha Fernandes Lima, se fecha a Via Expressa, ou se fecha uma Avenida Paulista, por exemplo, as pessoas ficam indignadas. Mas, quando a gente vê, por exemplo, bebês morrendo na maternidade de Santa Mônica, ou uma maternidade sendo fechada e esses bebês sendo transferidos numa operação meio que feita às pressas. Ou quando a gente vê pessoas no chão de um hospital como o Hospital Geral do Estado. O direito à vida.
Quando esse direito à vida é negado, assim como o direito de ir e vir é negado, o que é que se torna maior ou prioridade para o direito? Veja bem, meu caro Odilon, eu vejo isso numa visão da legitimidade, da legalidade desses atos. Lógico, nós vivemos no Estado Democrático de Direito e esse Estado Democrático de Direito é erigido a duras penas, gerou, né, o que a população e o que nós conhecemos como Constituição, que nada mais é do que a compilação dos direitos e garantias que é dado aos cidadãos, né, e às instituições e tudo mais. Bom, então nós temos que verificar no campo do direito o que é que existe para assegurar isso. A Constituição foi erigida, trazida como Constituição Cidadã, regulando direitos e obrigações. Está lá, nosso artigo 5º possui uma série de incisos com garantias e direitos, que é um freio e contrapeso para determinadas condutas arbitrárias. Eu aprendi nos bancos acadêmicos e na minha vida aplico isso, que o meu direito termina onde começa o direito alheio. E é isso que tem que ser colocado para todo e qualquer cidadão. Não é a conduta errada do Estado ou a conduta errada de terceiro que vai legitimar uma conduta errada minha. Então, eu tenho que seguir o que determina a legislação para evitar que amanhã eu possa ser vítima dessa excepcionalidade, dessa conduta excepcional que eu estou incentivando, promulgando. Então, quando eu observo ou vejo uma situação dessa, eu procuro verificar a legitimidade daquela conduta. Lógico, o Estado assumiu a posição de garantidor do cidadão. Então, ele tem que garantir a segurança, tem que garantir a saúde, tem que garantir as políticas públicas para que a gente possa viver numa sociedade minimamente condizente, né, minimamente possível se viver. Lógico, na prática, hoje, na atualidade, a gente não consegue observar isso por conta da ausência prolongada de Estado e aí os movimentos sociais, às vezes, ou na maioria das vezes legítimos, passam a ter como integrando de forma esporádica, né, pessoas que querem tumultuar e que querem causar danos, né, mas que não é a intenção da grande maioria. Então, como advogado, como profissional da área, eu observo sempre, verificando esse critério da legalidade e da legitimidade desses movimentos, né? Inclusive na questão da saúde, da segurança pública. E o direito de ir e vir. E o direito de ir e vir está aí, certo, embutido no direito de manifestação. Eu posso me manifestar, quero reunir pessoas que estão com a mesma intenção minha de protestar e vou às ruas para fazer isso. Mas isso não impede o direito do outro? Por exemplo, não impede o meu direito, não impede o direito do Saraiva de ir também para a rua? Olha, eu acho que nessas de querer não participar, por exemplo? Condições, o direito à manifestação é um direito garantido. Lógico que, às vezes, o direito à manifestação vai causar alguns transtornos sociais ao entorno dela. Sabiamente conhecido isso. Vai criar. Porém, mas, às vezes, é necessário. É um mal tópico, mas necessário. Então, deve-se olhar a magnitude da coisa, né? E a finalidade, se é uma boa finalidade, se está se observando isso. Agora, qualquer excesso punível, né, que esteja previsto em legislação, né? Porque nós sabemos que, em matéria de direito penal, existe um princípio maior que é base elementar, que é a questão da legalidade. Então, para se punir, é preciso que haja uma lei prévia estipulando crime e pena. Então, você não pode punir o que não existe. Poderia ser classificado como terrorismo isso? Olha, como chegou a se avançar em 2013? A nossa legislação é uma legislação extremamente avançada, inclusive a Constituição. O grande problema é a eficácia
dessas do processo, normas, né? é a eficácia, é a aplicação eficaz dessas normas. Eu, como aplicador do direito, tenho 33 anos, sou jovem, mas observo, estudando o Código de Processo Penal e pelos ensinamentos que me foi passado e que ao longo do tempo eu verifiquei, presenciei, o nosso Código Penal é um Código Penal bizantino, tá? Mas mesmo assim ainda se torna uma norma de aplicação adequada. Se há necessidade de se alterar para adequar à realidade, nós temos o legislativo para fazer. Tá? Agora, cabe também à população, aos movimentos sociais, na hora de eleger, escolher as pessoas corretas para que, em chegando lá, façam as alterações necessárias e cabíveis. E não apenas pense no interesse pessoal, particular, o que na maioria das vezes vai de encontro ao social. Você fecha uma estrada, uma BR, professores de determinados municípios, porque não receberam salário? É uma situação complicada, né? Uma situação complicada. Eles têm o direito de receber o salário. O direito é legítimo. E eu também tenho o direito de passar pela rodovia. Não é verdade? Odilon, pode falar, Magela. Essa questão sempre é uma questão muito que ela vai, em algum momento, ela vai ferir o direito de alguém. A organização das manifestações. O problema é que nós estamos vivendo num momento que é completamente diferente de 10 anos atrás sequer. Não estou falando nem um recuo histórico maior. Os movimentos sociais tradicionais, eles estão mobilizando muito pouco. E hoje as redes sociais têm mobilizado em todas as áreas e em todos os campos da agricultura, na área da reivindicação de gênero, ou de opções sexuais, etc., tem ocupado bastante, tem mobilizado bastante. Quando se trata de mobilização nas ruas, você tem um aparelho de Estado, com polícia, com informação, com tudo isso. Essas informações são conhecidas de toda a polícia, do Exército, da polícia, de todas as forças, das Forças Armadas, de todo mundo. Porque os movimentos sociais não agem clandestinamente. No entanto, como a polícia está preparada para um tipo de conduta, e eu discordo dos que dizem que a polícia não está preparada para tratar com a população, ela está preparada para tratar de uma outra forma. A polícia de Alagoas, por exemplo, ela é violenta em muitas das suas ações, mas ela tem um núcleo dentro da Polícia Militar que é um dos melhores do Brasil. Na atual funciona pouco, a de convívio. Na atual conjuntura, ele está inoperante. Quase inoperante, praticamente, né? 2 exemplos clássicos. Existe um provimento número 11 do Tribunal de Justiça, que as questões das reintegrações de posse no ambiente rural têm que ser mediado pelo Centro de Gerenciamento de Crise da Polícia Militar. Aconteceu agora em Belo Monte, que está lá, BOP, todo o esquema, rompendo com o que tinha feito. Há quase 20 anos vem sendo feito isso. O CEPA, o BOP usou bomba, reprimiu crianças e adolescentes de 14, de 12, de 16, de 11, 17 anos. De 10 anos também, né? Tinha Com casos 10 de anos. crianças com 10 anos de idade. Essa polícia está preparada para o enfrentamento. Alegação. Durante 2 horas, o Centro de Gerenciamento ficou negociando para desbloquear a avenida. Esse direito de vir, em algum momento, ele vai ser prejudicado. O principal responsável disso é o Estado. Quem criou o problema na questão dos transportes? Foram os estudantes? Foram os diretores de escola? Foram os professores? Ou foi o Estado? Eu me lembro... Então, essa discussão, ela é a discussão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quando você coloca no Estado Democrático de Direito o direito de manifestação, agora o direito a depredar, o direito a incendiar, o direito a violar e a agredir as pessoas, nenhum manifestante tem, nem a polícia tem. Agora a polícia tem um direito de garantir a ordem pública. Mas quando a polícia é a própria violadora da ordem pública, quando ela joga bomba de gás lacrimogêneo no meio de crianças, ela é o quê? A polícia apenas reage. Né? Você vê os black blocs do jeito que estão. Eles têm alvos preferenciais. Banco Itaú, Hyundai, grandes vitrines de lojas e tal.
os caras vão fazer para fazer baderna. Agora, no caso do CEPA, por exemplo, Saraiva, dá para sentir ali que realmente eu não acompanhei, houve uma certa... É porque você talvez realmente você não acompanhou. Eu estava fora. Mas houve uma... Assim, é claro que o Centro de Gerenciamento de Crise ele passou 2 horas negociando com os estudantes, enfim, mas... 2 horas de negociação. Mas você jogar bomba, não é razoável. Mas você jogar bomba em estudantes não é complicado. A um encaminhamento, não. Mas não é uma situação extremamente difícil você jogar bomba em estudante, inclusive com o risco. Já imaginou uma bomba dessa, por exemplo, atingir uma criança de 10 anos? Você não tem meios de conter jovens e adolescentes, de conter e abrir a Porque via, se o Centro de Gerenciamento de Crises da Polícia Militar ele não tem competência profissional para poder negociar com estudantes, é melhor fechar. Olha, não, mas ele tem. Quando ele é retirado da negociação e entra o BOP, é porque a determinação da segurança pública é exatamente essa. Quem é que gerencia o BOP? Quem é que gerencia o BOP? A polícia. Sim, mas ela obedece a ordem de alguém. É o governador? Não, é o secretário. O comandante da polícia. Mas a ordem para o BOP agir é do comandante da PM ou é do secretário? Bom, aí eles têm que falar, né? Mas hierarquicamente falando, Saraiva, você tem ideia? A hierarquia é o seguinte, é o oficial que está lá no local, ele remete ao comandante do BOP, o comandante do BOP e o comandante da PM. Agora, essa tratativa de um evento como esse, que passa pelo gerenciamento de crise, e quando a gente está falando aqui de competência desse núcleo de gerenciamento, esse núcleo de gerenciamento foi premiado no Brasil, reconhecido no Brasil. Mas isso foi em 2003. Ele continua muito bom. Mas ele continua com a mesma equipe? O governo mudou 2 vezes. Ele tem sido desmobilizado por dentro, como um cupim, eles estão comendo. Ele está sendo destruído. Vai desmobilizando, o sujeito vai trabalhando e recebe diária 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. As condições de trabalho são as piores possíveis. Por quê? Porque está mudando a lógica. Né? Porque a lógica do confronto é ela que prevalece. A lógica do diálogo, da distensionamento, da mediação do conflito, essa é uma lógica que não é a lógica principal. Mas, por exemplo, na manifestação de São Paulo de domingo passado, tinha lá a Polícia Militar de São Paulo, pegou pessoas com combustível, que iam praticar algum ato criminoso. O que é que a polícia fez? Imediatamente pegou e recolheu. Skinheads. O skinhead. Então, a polícia tem como conter isso. Agora, se ela vai naquele momento e joga bomba porque tem um cara lá com uma arma ou com gasolina para tocar fogo ou qualquer outro artefato, ela que provoca o conflito. Fernando. E isso, na maioria dos casos, o problema, eu vou mais além, não está no final, não. Está no começo, a ausência de política pública, que a gente não tem. Outro ponto importante que eu estava conversando com o doutor Flávio, a questão do incentivo ao profissional a se capacitar. E essa capacitação do profissional público, da segurança pública, não é capacitação de 10 em 10 anos, não. É capacitação constante. E a gente sabe a dificuldade disso. O governo não tem interesse, o funcionário, o funcionário da área de segurança não tem tempo nem condições, e isso se traduz nas ruas, né, com um profissional mal capacitado e gerando risco para a sociedade, usando a força pública, usando o Estado em si, propriamente dito, né, para atingir finalidades que não são as adequadas. E agora, legitimado pelo ex-presidente que convoca o exército do Stedley. Que convocação é essa, né? Eu, sinceramente, né, um general, me parece que respondeu à altura, que disse que só existe um exército no país. O exército do Stedley, então, esse exército que destrói pesquisas, qual a razoabilidade de você invadir um centro de pesquisa para destruir um trabalho de dezenas de anos, né? Aqui na UFAL. Porque se você é contra essa pesquisa, estude e apresente, vá para o combate, levante uma tese de que aquilo está errado, mas destruir por destruir e ainda mascarado, que dizer que é Liga das Campesinas e do que não sei o quê, isso não faz muito sentido. Aí, se a polícia chega lá e vai fazer uma intervenção, uma desocupação de uma área de pesquisa dessa, vai agir como? Com pessoas que entram para depredar, quebrar, destruir. Eu tenho, antes de você continuar, Magela,
Eu vi uma situação que me chamou a atenção alguns anos atrás, vocês também lembram disso, quando houve uma crise muito forte na maternidade de Santa Mônica, se eu não me engano, foram uma morte de 15 bebês, de 12 bebês, enfim, no espaço curto de tempo, não me lembro exatamente. E até um defensor público, na época até o Ricardo Melro, ele disse que quem quisesse parir em Alagoas e não tivesse plano de saúde, que fosse para os outros estados, para Sergipe ou para Pernambuco, porque Alagoas não tinha condições. Eu me lembro que um promotor, ou foi uma promotora, pediu a prisão, inclusive, do secretário municipal ou foi estadual de saúde. E em poucas horas, a crise na Santa Mônica ela foi resolvida. É incrível isso, é incrível essa situação. Por que existe exatamente essa dificuldade? Majara, você também já esteve do lado de lá do balcão. Você também já foi administrador. Por que há dificuldade tão grande de se pedir a prisão da pessoa que, na verdade, é a responsável por aquela situação? Vários motivos. Se a gente hierarquizar o serviço público, dando a prioridade, por exemplo, a maternidade, o pronto-socorro, a área de saúde do atendimento da média e da alta complexidade, os presídios e mais algumas outras áreas, a área da segurança como um todo, se isso fosse prioridade efetiva, todos os sinais de um governador e de um prefeito seriam voltados para essas áreas. Então, o controle da gestão, ele seria exercido pelo secretário imediato responsável, pelos diretores responsáveis, e esses diretores teriam que ter, do ponto de vista do controle da gestão, semanalmente reunião para dar uma informação, para não haver desabastecimento, para não haver problema de infecção hospitalar, das mais banais que acontecem por reforma e todo tipo de situação, ou superlotação de presídios e não dá nenhum tipo de satisfação. Então, essa incúria do serviço público leva a esse tipo de conduta. Isso não justifica, por exemplo, que o sujeito saia na rua e vá agredir o outro. Não justifica. Mas como o Estado, que tem toda essa estrutura para proteger a sociedade, ele não protege no que tem de principal, o cidadão que está na rua, ele vai fazer o que com o Estado? Ele vai fazer o quê? Ele vai pensar o que do Estado? Portanto, nessa questão que você tocou, que é bem grave, que trata da vida, mas na questão da manifestação, que é um direito fundamental, garantido na Constituição, a partir de toda a Constituição, mas no artigo 5º da Constituição, que define uma série de deveres e garantias, direitos e garantias, o direito à manifestação é um direito sagrado. Agora, o direito à depredação, não. Isso é criminal. E se você responder, seja o MST, seja um grupo de enfermeiras, seja um grupo de médicos, ou seja um grupo de pesquisadores da universidade, seja quem for, ou um grupo de monges, se saírem depedrando... Que é difícil, que até hoje não aconteceu, Saraiva. Então, seja quem for. Agora, o direito à manifestação é um direito sagrado, eu vou morrer defendendo esse direito. Claro. Agora, claro. O direito a depredar, o direito à violência, nem eu vou admitir a violência do manifestante e muito menos a violência do Estado a partir de que o Estado tem muito mais forças do que o manifestante. Então, essa força tem que ser usada com razoabilidade. E há todos os manuais. Na Índia, aqui, em qualquer país no mundo tem, você usa a força proporcional. Aqui não, usa a força máxima. Digo em Alagoas, no Brasil, se usa sempre a força máxima nas manifestações populares. Você vê a Alemanha, o protesto que ocorreu na Alemanha ontem, né? Anteontem, contra o Banco Central Europeu. A sede é lá. Os manifestantes devem ter extrapolado algum limite e a polícia alemã, quem duvida do preparo da polícia alemã? Como foi que a polícia agiu? Né? Agora, como a polícia alagoana, ela tem que esperar todas... Porque a gente está falando aqui num quadro hipotético de que ninguém agride a polícia, né? Que não é o caso. Que não é o caso. O Rio está aí. Se mostrou algum desenvolvimento na área de homicídio, no combate aos homicídios, e os traficantes reagindo. Ontem teve um tiroteio que já vitimou uma senhora que estava na porta de casa. Aí já aparece uma testemunha dizendo que foi a polícia. Veja como uma coisa muito contrária à polícia. Essa testemunha disse que a polícia costuma se esconder num matagal, esperando os traficantes, e possivelmente foi a polícia que estava lá, nesse matagal, que ela não viu e que foi quem matou a mulher. Então, a relação da polícia
com essas manifestações é muito difícil. A polícia já se apresenta como a grande culpada de tudo. Quando a polícia está ali, se a polícia for para um evento desse, e se ele for pacífico, como ocorreu aqui domingo, mais de 10 mil pessoas na orla, e sem uma ocorrência, ninguém fala da polícia. Mas claro que a polícia está ali para proteger, ela só age se alguém provocar. Havia seguranças particulares ali, né? Havia? Havia muitos seguranças particulares ali. Tem Eu acho gente que que nem contratou, tanto, teve gente que contratou gente fardada. Fardada assim, com as terno, manifestações gravata, do enfim. 13 Dá para perceber isso junho, daí. As manifestações de junho de 2013 tinha tudo para ser uma grande tragédia em Alagoas. Tinha tudo. Todos os ingredientes para uma grande tragédia, que foi as maiores, ou a maior manifestação, pelo menos de 75 para cá, que eu ando no meio da rua, foi a maior. E não tinha organização do ponto de vista do que a gente se organiza, uma manifestação, uma única liderança, liderança de comando, com palavra de ordem, não. Você tinha lá PSB, PSTU, PCB, PCdoB, anarquista, um monte de grupos que não se entendem entre si. Todos falando palavras de ordem completamente distintas. Uns atacando a Dilma, outros atacando o Theo Vilela. 37. Todo mundo estava lá. O que é que acontece? Havia um comando mínimo que se conseguia se entender razoavelmente para conduzir. Aquela audiência dos principais líderes, aí sim, com a infiltração do Isaac da CUT, porque o Isaac não era líder de coisa nenhuma, primeiro que ele não era jovem, segundo que ele não era estudante, terceiro que não era movimento sindical, mas ele entrou para reunir com o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor José Carlos Malta e o doutor Tutimé Zairan e um outro desembargador, que eu não me recordo o nome. Essa audiência fui eu que liguei para o desembargador Tutimé e solicitei o encontro em função do quê? Que os militantes do PSB estavam querendo, e com quem eu estava reunindo, permanentemente reunindo, para quê? Para discutir como se conduzir na manifestação. Eu reuni com o PCBR, com o Magno, reuni com vários outros companheiros que trataram dessas questões. Então, tinha todo o ingrediente para dar a maior tragédia. Não aconteceu nada disso. Os problemas que ocorreram no final, que não chegou a vir de fato, era de um grupo de, parecia gladiador romano, ali em frente ao iate de Pajuçara, que queriam o microfone e tomaram o microfone, e foi desligado o microfone, porque eles estavam com palavra de ordem, que era completamente contra a orientação geral da situação. Então, ninguém comanda 20, 30 mil pessoas com palavra de ordem única. Uma manifestação dessa natureza, que alguém no meio coloca qualquer ponto de discordância, ou até mesmo uma bomba de São João, cria-se um tumulto fantástico. Estouro da boiada. Estouro da boiada. Ninguém comanda isso. Ninguém comanda. E você também, como líder, se você gritar para fazer determinadas ações, boa parte dessa massa vai acompanhar. Então, é um ambiente de muita tensão, tanto para os manifestantes, quanto para as polícias. Então, esse equilíbrio, de manter esse equilíbrio, manter no Estado de Direito, é perfeitamente possível de você ir reunir. Por que o Centro de Gerenciamento mantém esse contato permanente com os movimentos sociais? Porque eles já entenderam a lógica dos movimentos sociais. Quando a polícia não entende essa lógica, ela vai ficar com a outra lógica. Só pegando o seu gancho, é possível manter esse equilíbrio, Fernando? Olha, tudo depende de ponderações. Né? Então, isso depende de um grupo formado, capacitado, como já se disse aqui, para se chegar a uma resolução do conflito, se está existindo. Né? Tudo depende de uma pauta, é isso? Tudo depende de uma pauta. Na vida Você observa que não tem, esses movimentos hoje não tem pauta. Olha, os movimentos hoje, a ingerência política é grande. Nós observamos que existem movimentos acontecendo por conta de política A ou política B, ingerência política de grupo A ou B. Então, isso é fato. Grupos que defendem a volta do nazismo e da ditadura, como é que você enxerga isso do ponto de vista legal? Olha, isso é totalmente contrário ao Estado de Direito, porque nós vivemos... Por que esse pessoal não é preso? Eles não estão cometendo uma infração, uma ilegalidade? O Código Penal prevê a possibilidade de aplicação de pena, desde que... Porque no direito penal nós temos um caminho do crime. E o caminho do crime, ele passa por algumas etapas. Então, a primeira é a fase cognitiva. Ver e fotografar. E o direito penal não pode punir, nem o Estado pode punir, porque
A fase cognitiva você imagina, pensa, quer praticar o crime, mas você não exteriorizou a sua conduta. Mas se você mostra suástica, que é o símbolo do nazismo, não é verdade? Mas o fato de mostrar não quer dizer que você é praticante ou vai praticar. Porque nós vivemos num Estado de Direito e esse Estado de Direito é firmado, principalmente no direito penal, no direito penal do fato. Você é punido pelo fato que você pratica, ou pelo ato que você pratica, e não pelo que você é. Porque aí nós estamos punindo da mesma forma que o nazismo fazia. Pune pelo que você é, o direito penal do autor. Eu vou punir porque você tem um símbolo da suástica e é nazista. Eu vou punir porque acho que você é isso ou aquilo, ou porque é judeu, ou porque é negro. E aí a gente passa a inverter as ordens das coisas e praticar exatamente o que a gente não queria. Então não é possível. O direito penal traz regulamentado em um código, na legislação própria, as condutas. Nesses casos, o que houver excesso e o que tiver previsão legal, ele vai ser punido. Ele tem que fazer o ato, no caso. Ele tem que praticar. Algumas condutas no direito penal exigem resultado material. Ele tem que expor aquela conduta, ao menos, né, por exemplo, uma forma de uma ameaça. Então, ele pensou e colocou, materializou aquilo ali verbalmente, por escrito. Então, isso tem que ficar claro, porque essa cultura constitucional nossa se baseia exatamente nisso, no direito penal do fato, né? E o direito penal do fato exige uma série de requisitos para a sua caracterização. Né? Agora, cabe às instituições também estarem aparelhadas, né, para atuar quando deve atuar, da forma como deve atuar, né, sem excesso, para evitar também que o cidadão se ache no direito de, por conta de uma violação, de exercer o direito que ele tem com as próprias mãos. Que isso aí também não é uma atitude correta, mas acontece, chega a um limite e aí o cidadão passa a partir para fazer justiça com as próprias mãos. A questão dos policiais, né, que deveriam estar capacitados, é diferente, é muito diferente. Você pegar um cidadão que não tem, em tese, capacitação para aquele fato, para aquela situação, de um policial que deveria, como agente do Estado, estar capacitado para enfrentar aquela situação usando dos meios necessários, com ponderação. Lógico, a gente sabe que tem determinados momentos que não há como resolver a situação. E aí tem que se partir para medidas mais drásticas, mais coercitivas, mas tudo isso tem que estar norteado por um direito, por uma regulamentação. É o que dizia nosso patrono, o grande Rui Barbosa, que não existe direito, senão, ou não existe justiça, senão by the law of the land, by the process of law. Não existe justiça se não se atender à lei do país, nem se atender ao devido processo legal. Então, não adianta nem o Estado, nem o cidadão querer resolver a situação com as próprias mãos ou fora da regulamentação legal. E aí, violência gera violência e nós não vamos chegar a lugar algum. Vai ficar o caos que... Eu acho até que a polícia e o gerenciamento de crise já deveria até ter já estudado, e certamente já estudou, porque quando a gente observa as lideranças dos movimentos sociais, elas não se renovaram, né? Elas são as mesmas aí durante... Você busca aí 15 anos... Desde os sumérios. São os mesmos... Já se profissionalizaram. São os mesmos que sem teto, os mesmos sem terra. E o que é que ocorre nesses movimentos que não há uma renovação nas lideranças, uma renovação até no modo de como se buscar, né, buscar conquistar direitos? É uma outra coisa a ser discutida. Então, a polícia é que sempre tem que se renovar, a polícia é que sempre tem que estar aceitando. E os movimentos, não é verdade? Por que eles não se renovam também? Magela, temos 1 minuto para encerrar. Mas eu acho que a questão da polícia, da renovação, o movimento é problema da dinâmica do movimento. O que o Estado, a polícia não é a polícia é o Estado. O que o Estado tem que se renovar é para entender como a sociedade funciona. A cada momento. Eu acho que já entendeu, Magela. Não, mas entendeu, mas continua usando as mesmas práticas. O grande problema é a mudança de governo, de política,
Não só isso, eu acho que quando, na hora que você só citou, por exemplo, o movimento sem teto e o movimento sem terra. São os movimentos mais pobres da sociedade de excluído, que é o nosso. Você tem N outros movimentos sociais que estão indo às ruas. E que foram, hein? O movimento sindical, o movimento de estudantes. Porque como a gente está somente chapando na questão do rótulo que já tem antigo, esses movimentos, os sindicatos são muito mais antigos que os movimentos sociais, por exemplo. Você tem líder sindical aqui que tem 8, 10, 15, 20 anos como dirigente do sindicato. E nem isso, não sei se ele é bom ou ruim, mas isso é um problema da categoria. Ele foi eleito. Isso é um problema deles lá. Agora, o que eles estão fazendo na rua, que aí é o problema da polícia, se eles violam a ordem pública, etc., você tem que ter, o Estado tem que estar atento para essa questão. E o Estado Democrático de Direito é exatamente garantir que eu trafegue, que você trafegue e que eles se manifestem. E o direito dos policiais. E o direito dos policiais, claro. E o direito dos advogados se você também? agride a polícia, você vai querer o quê? Se eu jogo bomba na polícia, eu vou querer o quê? Ó, eu joguei bomba na polícia, você querer o quê? A polícia vai reagir. Agora, essa reação, o que é complicado é nessa reação. Porque o estudante de 14 anos, ele não jogou bomba, não jogou nada. Ele parou. Tá bom, todo mundo parou a Fernandes Lima. Tirou um transtorno na sociedade. Qual era o problema maior? É os estudantes ficarem dentro do CEPA sem ônibus ou eles protestarem e a sociedade saberem por que eles estão protestando. E não dá apoio. E não dá apoio. Aconteceu. Bom, agradecemos a presença Flávio Saraiva, delegado, Geraldo Magela, historiador, o advogado Fernando Guerra, que é penalista. Agradecemos a você, telespectador, pela audiência aqui no programa Segurança em Foco. Você percebe que esse tema manifestação sempre ele se desdobra em outras situações, pega segurança, pega sociedade, também vai por saúde e outros problemas sociais. E nós agradecemos também aqui a TV Mar, canal 25 na NET, que transmite o nosso programa, que também você pode acompanhar pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Até a próxima semana.